Já foi lido. Incluo na pauta, como eu incluo na pauta de hoje como projeto de lei extraordinário o projeto de lei número 1364 de 2009, que é o crédito. Item de número extra pauta. Item extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1364 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de 12.955.000 reais para reforço da dotação orçamentária consignado no vigente orçamento. Peço ao deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, para proferir parecer pela COF. Foram apresentadas duas emendas. Ainda não. Está aqui. E aí, o deputado deverá manifestar sobre o projeto, bem como o parecer sobre o projeto, bem como as duas emendas de plenário. Questão da mesa diretora. Uma do carro. Calma. Senhor presidente, parecer da Comissão de Economia e Finanças referente ao PL 1364 de 2009. Ele abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de 12.955.000 reais para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento. Foram apresentadas ainda duas emendas aditivas. Emenda aditiva número 1, dos deputados Cristiano Araújo e Leonardo Prudente, e a emenda aditiva número 2, da mesa diretora, ao PL... Vamos votar hoje? Chama... Ao PL 1364. Por isso, somos pela admissibilidade do projeto de lei com acatamento das emendas aditivas 1 e 2. É esse o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam pela primeira discussão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença 16 senhores e senhores parlamentares, sendo voto do deputado Érico Cocai contrário. Em discussão, em primeiro turno. Deputado Érico Cocai com a palavra. Senhor presidente, passando rapidamente à vista pelo crédito, teoricamente não teríamos nenhum problema, porque é da própria agência de comunicação para a agência de comunicação. Mas, como nós não temos o hábito de analisar passando rapidamente à vista, mas temos o hábito de fazer uma avaliação mais apurada, nós vemos que há problema no crédito. Porque ainda que seja uma publicidade para a própria agência de comunicação, transferência de um para o outro, está se retirando publicidade de utilidade pública e passando para publicidade institucional. Isso significa que a publicidade de utilidade pública significa o quê? De bem público. Por exemplo, sugerir ao governo que possa fazer uma campanha de utilidade pública sobre a Lei Maria da Penha, sobre os direitos que temos cada uma e cada um de nós, sobre as formas de evitar o que já faz, a forma de evitar
a gripe suína, a gripe A, que está assolando esta cidade. O governo gastou, na inauguração do Hospital de Santa Maria, que, em verdade, foi inaugurado apenas, estava funcionando até pouco tempo, apenas 8% do hospital, mais de R$300 mil em um mês. O governo gastou para combater a greve dos professores, que aconteceu porque o governo não cumpriu uma lei de iniciativa dele, que chegou a essa casa pelas mãos, literalmente falando, do governador, gastou mais de R$2 milhões em um mês. O governo tem por volta quase 300 milhões para a publicidade, mas nós não temos UTIs em quantidade suficiente, mas nós não temos condições de fazer transplante de rins e as pessoas estão morrendo. Mas nós não temos estruturas necessárias, públicas, mais baratas, portanto, para hemodiálise. O governo gasta com hemodiálise privada 2 ou 3 vezes mais do que gastaria para suprir a rede pública de todas as condições de atender toda a demanda para hemodiálise. Portanto, nós não podemos votar favorável a este crédito. Tirar propaganda de utilidade pública para propaganda institucional, e eu dei apenas alguns exemplos de qual é esta propaganda institucional, tem o voto contrário daqueles que acham que já gastamos demais com publicidade, o que indica que se as políticas públicas estão tão ruins, é um governo de marketing, um governo... Não há mesmo quem queira discutir. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça com o estado. Vai se manifesta. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares, sendo voto contra a deputada Regufo e a deputada Érica Cocai. Essa presidência vai encerrar. 14 votos favoráveis, sendo 2 contrários. 14 votos, né? Tá bem. Não, 14 votos. Tá bom, é isso. 14 votos presentes, sendo 2 votos contrários. Deputada Érica Cocai e deputado Igor. Essa presidência vai encerrar essa sessão, convocando sessão extraordinária para a votação do segundo turno, sem prejuízo da pauta da ordinária, dos requerimentos, das moções. Há expediente sobre a mesa. Expediente sobre a mesa, presidente. É uma moção de autoria do deputado Wilson Lima, que, com base no artigo 44, propõe parabenizar pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Distrito Federal as pessoas que são mencionadas. Senhor presidente. Questão de ordem, deputada Érica Cocai. Não, apenas para lembrar e incluir na pauta da sessão extraordinária a moção que eu solicitaria os parlamentares pudessem assinar, a moção que foi elaborada a partir da fala do deputado Milton. Já tem número? Não. Deixa eu lê-la então. Então, era bom os deputados assinarem, mas pode ler. Deixa eu... E também um requerimento para a gente convidar a administração do shopping para vir à Comissão de Direitos Humanos prestar esclarecimento. Vou encerrar. Senhor presidente, eu pediria... Há expediente sobre a mesa. Eu pediria que fosse também apreciada hoje uma moção que eu apresentei ontem, na sessão de ontem. Vossa Excelência pode pedir essa... Sobre o falecimento do ministro do Direito, Carlos Alberto Direito. A Vossa Excelência podia... Está aqui já. Já foi aprovado ontem. Aprovou ontem? Aprovei ontem, junto quando eu pedi, está aprovado ontem. Há expediente sobre a mesa. Expediente sobre a mesa, presidente. É uma moção de vários deputados que manifesta irrestrita solidariedade aos trabalhadores do Parque Shopping de Brasília, ao mesmo tempo que repudia de forma veemente a prática discriminatória e inaceitável dos administradores daquele centro comercial de proibir as pessoas que trabalham nos estabelecimentos neles situados de utilizar os banheiros do shopping em questão para a escovação dos dentes ou para qualquer outro ato de higiene pessoal. A presidência vai encerrar então a sessão, convocando sessão extraordinária para a votação. Para a votação do crédito, bem como das moções e requerimentos. Está encerrada a presente sessão. Não, está aberta a sessão extraordinária sobre a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos.
para a votação, tanto do crédito, bem como dos itens da pauta da ordinária e algum item mais entre a pauta que houver acordo no plenário. Peço, incluo nesta pauta a moção no 437 e 438, é do shopping. E solicito, secretário, que... É o crédito. Segundo turno. Primeiro item de pauta, deputado. Primeiro item. O item 1. Primeiro item, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei número 1364 de 2009, de autoria do Poder Executivo. O deputado Euridio Brito pediu para suspender a votação do crédito, que ela está trazendo uma emenda da Secretaria de Fazenda para apreciação ainda. Então, solicito o seu secretário para chamar os próprios itens. O item 37, não. O próximo item, discussão e votação em turno único de moção número 431 de 2009, de autoria do deputado Rogério Ulisses, que manifesta... Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho, nós que estamos manifesta votos de louvor a Silvinha Chaves de Queiroz, moradora da Vila do Varjão, pela contratação de seus filhos Evandro e Romário pelos times de futebol europeu Villarreal, da Espanha, e Liverpool, da Inglaterra, respectivamente. Discussão e votação em turno único da moção número 437 de 2009. Tá bem. Requerimento. Senhor presidente. Discussão e votação em turno único do requerimento número 1742 de 2009, de autoria da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública no âmbito desta casa sobre o adicional de risco dos vigilantes. Discussão e votação em turno único do requerimento número 1743 de 2009, de autoria da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública no âmbito desta casa sobre o papel da imprensa na apuração dos fatos e condenação antecipada dos suspeitos ou acusados. Discussão e votação em turno único do requerimento número 1745 de 2009, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que requer a realização de audiência pública no dia 14 de outubro de 2009, às 10 horas, no plenário desta casa, para debater a situação das creches públicas e a necessidade de construção de outras pelo governo do Distrito Federal. Em discussão em turno único, não havendo quem queira discutir, em votação, as moções e os requerimentos. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares os requerimentos e as moções lidas pelo nosso secretário. Eu peço, Vossa Excelência, para chamar o item 1 da pauta. O item 1 da pauta, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei número 1364 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 12.955.000 para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares, sendo o voto contrário do deputado Regufe e da deputada Érica Cocai. Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro. Presidente, questão de ordem, peço para dar como lida encerrada e dispensado o interstício. Dispense interstício do lida e aprovada a redação final do referido crédito. Questão de ordem, deputado Milton Barbosa. Senhor presidente, insistindo aqui, já que houve um acordo agora, final, para se colocar em votação imediatamente, nosso presidente disse que renunciaria, se nós não votarmos hoje, do item 13, mas ele não renunciará porque ele estará em Portugal. Do item 13, que é o projeto de lei complementar 133 de 2009. Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, peço para chamar o item da pauta. Questão de ordem, deputado Rony Nemes. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse extra pauta
os PDLs 163, 166, 170, 171, 173 de 2008. Eu peço Vossa Excelência para encaminhar a mesa aqui. Já está ainda entregue. Veja para mim, viu? Próximo item, Próximo item da presidente. pauta. Discussão e votação Eu em acatei. primeiro turno do projeto de lei complementar número 133 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 757, 17 de março de 2008 e dá outras providências. Peço... Peço, deputado Rogério Ulisses, para... Deputado Rony Nemer, Vossa Excelência deverá se manifestar sobre a emenda na Comissão de Constituição e Justiça, uma emenda apresentada ao projeto de lei da pauta ordinária de número 13. Parecer da CCJ ao projeto de lei complementar número 133 de 2009, que altera a lei complementar número 757, 17 de março de 2008 e outras providências. Eu preciso só sobre a emenda, viu? Hein? Que altera a lei complementar dos pavimentos no Riacho Fundo. Bom, o parecer da CCJ é pela admissibilidade, juridicidade e legalidade, considerando a emenda de número 1 de 2009, aditiva, do deputado Milton Barbosa, que acrescenta ao projeto de lei complementar o artigo 7, renumerando os demais. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer da CCJ, não havendo ninguém queira discutir, votação. Votação pelo processo se bota. Deputado concorda, permanece na comissão de mais manifesta. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Peço... É questão de ordem. Só um minutinho, deputado. Peço... Deputado Batista, para proferir parecer pela CAF. Ao projeto e à emenda. Pedir a Vossa Excelência para fazer a relatoria daqui. Vossa Excelência tem permissão. Obrigado, Sérgio. Será que já está recarregado? Acho que já recarregou, né? Senhor presidente, a relatoria trata-se de relatoria ao PLC 133/2009, que altera a lei complementar 757, 17 de março de 2008, da outras providências, e a emenda de número 01, emenda aditiva. Pela CAF, Comissão de Ações Fundiárias, a relatoria é pelo parecer favorável. Em discussão, o parecer da CAF, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo em modo. Deputados concordam, permanece com comissão. Demais se manifesta. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo nominal. Deputados concordam, votarão sim. Os que se discordam, votam. Eu já coloquei em discussão, volto à discussão por Vossa Excelência. Em primeiro turno. Em primeiro turno, em discussão. Deputado é qualquer com a palavra. Senhor presidente, nós não temos nenhum problema com o PLC que estamos discutindo e ele vem, em verdade, corrigir imperfeições de uma lei aprovada nesta casa com o mesmo teor, que beneficia o que muda o gabarito, que beneficia, que permite o uso misto, comércio, prestação de serviço e habitação para os lotes lindeiros e as vias de grande fluxo de veículos do Riacho Fundo 1.
Por que eu me inscrevo, então? Eu me inscrevo, senhor presidente, porque, na ocasião, nós fizemos uma emenda para que essa avaliação fosse precedida de todos os estudos técnicos necessários. Nós estamos repetindo esta votação, deputado Milton Barbosa. Deputado Milton Barbosa, nós estamos repetindo essa votação exatamente porque essa casa vota matérias sem que tenha a precisão e os estudos técnicos remetidos pelo Executivo anteriormente. Nós estamos hoje corrigindo, com o mesmo mérito, que conta de novo com o nosso apoio, nós estamos corrigindo imperfeições técnicas. Então, portanto, eu gostaria apenas de fazer um alerta, porque na lei anterior que nós aprovamos, nós colocamos uma emenda que teve o acordo, deputado Milton, teve o acordo em geral desta casa, portanto foi aprovada, de que a efetivação do preceito da lei fosse acompanhada de todos os estudos técnicos necessários. Essa foi a emenda que nós colocamos, que está contemplada neste projeto. Mas eu diria e alertaria que se nós seguirmos a lei orgânica, e se nós seguirmos aquilo que já está assegurado por legislação federal e por legislações várias específicas, nós iremos trabalhar sem qualquer risco de o projeto ser aprovado e nós termos que votar de novo, porque carregou imperfeições técnicas. Mas, de toda sorte, no mérito, nós não temos nenhum problema e louvamos o deputado Milton Barbosa, que se empenhou para que nós pudéssemos estar apreciando no dia de hoje este projeto. Mas apenas alertar que nós tenhamos cuidado e não estarmos votando no escuro. E falo isso particularmente pelo artigo 291 do PDOT, que foi vetado, que diz apenas que o governo tem a obrigação de mandar as poligonais do PDOT para esta casa. O governo vetou isso. Quer dizer, a partir deste veto, se nós não o derrubarmos, nós não vamos ter que saber, não vamos nunca saber exatamente o que é que nós votamos aqui. Infere ferindo, inclusive, prerrogativa do Poder Legislativo, de fiscalizar. Era isso. Obrigado, deputada. Não havendo mais que querer discutir, votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que votarem sim, estão pela aprovação. Os que votarem não, pela rejeição. Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro, para a votação das senhoras e senhores parlamentares. Votação nominal. Deputado Batista das Cooperativas. Está aí presente. Sim? Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Bispo Renato. Sim. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai. Sim. Deputada Eurides Brito. Sim. Deputado Geraldo Naves. Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Ausente. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro do Ovo. Ausente. Ausente. Deputado Rádio Massur. Ausente. Ah, sim. Sim. Então, deputado Rádio Massur deixa de ser ausente e vota sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Regufe, sim. Deputado Rogério Ulisses, sim.
Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Leonardo Prudente, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 16 votos, sim, e 8 ausências, o PLC 133/2009 foi aprovado em primeiro turno. Pergunto se há acordo para votar em segundo turno hoje. Há acordo? Vou encerrar essa sessão, chamando sessão extraordinária para a votação de todos os itens elencados pelos deputados. Presidente. Está encerrada a sessão. Presidente, a questão de... Está aberta a sessão extraordinária para a votação do PLC, bem como do requerimento, das moções, das indicações e tudo mais concordado aqui nessa presidente, casa. seja incluído aí o Eu já PDL falei do 3259 para votação ainda hoje. Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Presidente, peço para incluir também uma questão de ordem, o Pois não, item deputado. 8, que é o projeto de lei número 637, de 2007, ok? Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, deputado Cristiano. Teria como a gente votar o PL 1339/2009, que é o PL, é um crédito suplementar que tem 39 emendas de deputados. Esse PL já está aqui parado há 4 semanas na casa. Vê com a deputada se há acordo aí. votar esse PL. Vê se há acordo. Eu pergunto à líder do PT se há acordo para votar esse PL. Presidente, Pois não. de ordem. Gostaria que Vossa Excelência também incluísse aí no item PDLs, o item 35. Passa a mesa, por gentileza, aqui, viu, deputado? Eu acato a questão de Vossa Excelência. Peço Vossa Excelência, deputado Raimundo Ribeiro, para chamar o item. Deputado Renato. Renato, chama o item aqui da 13, o item 13, segundo turno. Primeiro item de pauta aí, deputado Luiz Renato. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 133/2009, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 757/17/2008 e dá outras providências. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Simbólico não, processo nominal. Os deputados concordam, votarão sim. Os que discordam, votarão não. Peço ao deputado Luiz Renato para chamar dos senhores e das senhoras parlamentares. Com a palavra, deputado Luiz Renato. Luiz Renato. Votação. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Sim. Sim. Deputado Benício Tavares. Milton. Deputado Benício Tavares. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Capo Patrícia, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Charles. Deputado Batista Cooperativo de ausente para sim. Deputado Doutor Charles. Deputada Érica Cocai. Sim. Deputado Eurides Brito. Deputado Eurides Brito, sim. Deputado Geraldo Naves, sim. Deputado Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Milton Barbosa, sim. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Ovo, ausente. Deputado Raio Massu, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Regufe, sim. Deputado Rogério Ulisses, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Com 14 votos, sim, e 10 ausências, o PLC 133 de 2009 foi aprovado em segundo turno. Questão de ordem, deputado Milton Barbosa. Solicitar a Vossa Excelência que dê por lido e aprovada a redação final. Dispensa de textis do pedido aprovado a redação final do PLC 133 de 2009. Peço, deputado... Obrigado, senhor presidente. Deputado Bispo Renato, para a chamada dos PDLs para votação. Moções também.
Não? Cadê o PDL? Para apreciação nas comissões, bem como a votação em plenário. Discussão e votação em turno 1 do projeto de decreto legislativo número 355/2009, de autoria do deputado Milton Barbosa. E discussão e votação em turno 1 do projeto de decreto legislativo número 608/2006, de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Projeto de decreto legislativo número 325/2009, de autoria do deputado Bispo Renato. PDL 163/2008, PDL 166/2008, PDL 170/2008, PDL 171/2008 e PDL 173/2008, todos de autoria do deputado Rony Nemer. Tem algum para votar em comissão? Não. Passa, presidente, deputado Bispo Renato. Assumo a presidência, solicito ao relator Acais que possa emitir o parecer aos referidos PDLs. Parecer da CAIS sobre os PDLs número 355 de 2009, o 618 de 2006, bem como o 325 de 2009. Nosso parecer pela aprovação na CAIS. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado o parecer da CAIS, com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Devolvo a presidência ao senhor. Continua com a votação pela CCJ. Sim, também o deputado solicito ao senhor relator da CCJ que possa emitir também parecer aos referidos PDL. Deputado Wilson Lima. Parecer da CCJ aos PDLs de número 325 de 2009, 355 de 2009, 618 de 2006, 163 de 2008, 166 de 2008, 170 de 2008, 171 de 2008, 173 de 2008. Nosso parecer da CCJ é pela admissibilidade. Discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Devolvo a presença do senhor deputado Wilson Lima. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, aliás, em turno único, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça com a discussão. Demais manifesta. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares, sendo o voto do deputado Regu contrário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Ser dispensado de interstício, depolido e aprovada a redação final dos referidos PDLs. Acato questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa de interstício, depolido e aprovada a redação final. Deputado Cristiano Araújo, houve acordo no... Peço, Vossa Excelência, para chamar o próximo vídeo de pauta. Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 637/2007, autoria dos deputados Chico Leite e Raimundo Ribeiro, que dispõe sobre o fornecimento obrigatório de medicamento pelo SUS do Distrito Federal. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça com a comissão, demais manifesta. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Luiz Renato. Ser dispensado de interstício, depolido e aprovada a redação final do PL 637/2007. Acato, pedido de Vossa Excelência, dispensa de interstício, depolido e aprovada a redação final. Não havendo mais nada a tratar... Ô, bispo, tem um item aqui, ó. Tem um item aqui, ó. Está suspensa a sessão por 2 minutinhos. 2 minutinhos. É do crédito, né? É isso.
Está aberta a sessão extraordinária. Peço o deputado Bispo Renato para fazer a chamada do item da pauta anterior, que está incluído na extraordinária. Discussão e votação em primeiro turno. Em regime de urgência, o projeto de lei 1339/2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 8 milhões para reforço de dotações orçamentárias, orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Peço ao deputado Cristiano Araújo para proferir parecer pela COF. O projeto recebeu 32 emendas. Érica. Ok. Parecer pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao PL 1339 de 2009. Ele abre crédito suplementar à lei orçamentária anual, federal de 8 milhões. Antes eu quero só fazer o registro, agradecer a deputada Érica Cocai aí, que aceitou fazer a votação desse crédito na base do acordo, tendo em vista que a pauta sobrestada, e ainda foram apresentadas a esse crédito 33 emendas, as quais acatam as emendas de 1 a 11 e de 13 a 33. E foram retiradas pelo autor as emendas 12, 25 e 30. Ok? Vou repetir. As emendas 12, 25 e 30 foram retiradas pelo autor. Foram acatadas as emendas de 1 a 11 e de 13 a 33, lembrando que a 25 e a 30 está retirada. Então, portanto, somos pela admissibilidade do PL, conforme fiz a leitura das emendas. Em discussão, parecer da COF. Com a palavra, o deputado Érica Cocai. Senhor presidente, nós estamos mais uma vez falando de dinheiro, recursos que o governo do Distrito Federal irá disponibilizar para publicidade. Nós estamos falando aqui de os recursos serão utilizados para custear despesas com estudos, concepção, execução e realização de campanhas publicitárias. Ações de promoção, patrocínio, assessoria, elaboração e registro de marcas, expressões de propaganda, logotipos, folder e banners,
dando conhecimento de ações de interesse social à comunidade durante o corrente exercício. Não está dito, mas seguramente a publicidade será para o VLT, que vai de um lugar para lugar nenhum, porque os trabalhadores não vão utilizar um VLT que sai do aeroporto e vai até a W3. Então, portanto, e que está já com empréstimos da Comissão Andina de Fomento, que liberará 268 milhões de dólares para a conclusão do sistema que envolve o VLT, que interligará este, Santa Maria e Gama. E para o projeto Linha Verde, que alguém tem que me dizer por que chama Linha Verde. Por que chama Linha Verde? Se está havendo, inclusive, depredação do verde. Por que chama Linha Verde? Pelo mesmo motivo que os restaurantes comunitários foram pintados de verde. E se o governador der asas à sua imaginação e seu afã do poder pelo poder, provavelmente pintará as faixas de pedestre também de verde. Mas a Linha Verde, ela também terá um empréstimo para que seja efetivado. E nós temos um superávit, veja bem, como a mentira tem pernas curtas, e alguns insistem em continuar mentindo. O governador disse que não tinha condições financeiras para suportar o reajuste dos servidores. E aqui pega o que ele chama de superávit. Superávit para destinar para a publicidade. Quando é para trabalhador, para a saúde, para a educação, o governo está em crise de arrecadação. Quando é para a publicidade, aparece o superávit orçamentário. Pasmem vocês que se somarmos um empréstimo de 520 milhões para o linha de 268 milhões, por exemplo, para o VLT, nós vamos ver que o superávit de que o governo aponta de 2 bilhões e 300 milhões tornam prescindíveis o empréstimo de 268 milhões de dólares. Você está pegando empréstimo de 268 milhões de dólares para o VLT com um superávit de 2 bilhões e 300 milhões. Está se pagando juros. Talvez ele queira compensar, em parte, com o dinheiro da saúde, que veio do governo federal, e que 238 milhões estão depositados no BRB, rendendo juros. Portanto, este governo, eu não posso dizer que é da legalidade, eu não posso dizer que é o governo da competência. Tem um superávit de 2,3 bilhões e faz empréstimos para pagar juros e empréstimos em dólar. Em discussão, não havendo mais que crédito de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordam permanecem como estão, demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 13 senhores e senhores parlamentares, sendo o voto do deputado Egupo contrário. E deputado Érico Cocai também o contrário. Essa presidente vai encerrar a sessão, chamando a sessão extraordinária para a votação do segundo turno. Já votei primeiro turno. Segundo turno. Está encerrada a presente sessão. Desculpa, anulo o encerramento da sessão. Era o parecer que ela já discutiu. Parecer da COF, desculpa. Eu coloco. A nota taquigráfica, dá para entender? Está anulado o encerramento da sessão. Em discussão em primeiro turno, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares, sendo o voto do deputado Egupo contrário, deputada Érica também o contrário. Essa presidência vai encerrar a sessão,
chamando sessão extraordinária para votação em segundo turno. Está encerrada essa presente sessão. Está aberta a sessão extraordinária para a votação de dois únicos itens de pauta, o crédito e um requerimento da deputada Érica Cocai. Há vários deputados que já foi, inclusive já foi lido. Eu incluo no item, então, extra pauta. Peço ao deputado Bircenar para chamar o item primeiro da pauta, é o crédito. Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei número 1339 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 8 milhões para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Em discussão em segundo turno, com a palavra a deputada Érica Cocai. Olha, os recursos alocados em publicidade, retomando a discussão, eles perfazem um valor de R$ 231.850.119. É o maior de todas as unidades da federação, proporcionalmente. É o maior de todas as unidades da federação. Me pergunto se quem tem um superávit de 2,3 bilhões vai realizar o novo empréstimo condicionado a metas. O novo empréstimo, o governador viaja para ter um novo empréstimo condicionado ao atingimento de metas. Tive o prazer de olhar algumas metas e me assustei com algumas. Deputado Milton Barbosa, para o Hospital de Santa Maria, que terceirizou provavelmente a UTI para a mesma empresa, amiga do senhor Fernando Antunes, que foi sem licitação, que emprestou os kits sucateados de UTI para a rede pública, que foram negados tecnicamente para serem instalados na rede pública. Essa mesma empresa caridosa que doou esses kits, que o governo disse que gastaria 60 mil, alguma coisa desse tipo para comprá-los, hoje administra a UTI de Santa Maria, porque a Real Sociedade Espanhola diz que tem que ter alguém especializado em intensivismo, em UTI. Bom, se é assim, vamos colocar na ortopedia, terceirizar para alguém especializado em ortopedia, no laboratório, que também é terceirizado, e assim vamos fragmentar o hospital e perder a sua unidade. Mas eu fiquei impressionada com a meta, porque a meta é que até o final do governo, o Hospital de Santa Maria esteja funcionando em 70%. Isso é desperdício do recurso público, porque vai se pagar 222 milhões no contrato para o hospital funcionar 100%. E a meta a ser atingida é até o final do governo, o hospital está funcionando 70% para o governador conseguir recursos, empréstimos, com um superávit de 2,3 bilhões. Este governo, o governo que gasta muito com publicidade, sabe por que eu faço? Porque não consegue mudar a vida da população. Porque não consegue fazer a publicidade no que é real, no que é verdadeiro em função do poder público, que é ter uma saúde de qualidade, que é ter nossas crianças em creche. Esse recurso da publicidade dava para construir as creches necessárias para que nós não tivéssemos meninos sendo educados para a rua e para que depois não tivéssemos alguém que diz que a responsabilidade é do pai e da mãe, quando os meninos são educados na rua, porque não tem creche. Por isso eu digo que nós vamos votar contrários a essa derrama de recursos públicos para a publicidade, para tentar criar um governo que não passa de um governo pirotécnico, o governo do espetáculo. Há uma espetacularização da forma de governar. Como dizem os poetas, vivemos na sociedade do espetáculo, o governo continua na casca e no espetáculo. Vamos votar contrário, senhor presidente. Questão de ordem, em discussão, deputada Eurico Brito. Permite um segundinho? Se Vossa Excelência pudesse depois até, quem sabe, completar a minha declaração logo em seguida, eu agradeceria. Eu só queria fazer antes, só um minutinho, que pela primeira vez, a senhora como professora, que foi deputada, constituinte, uma pessoa... Não fui constituinte. Educada, mas foi, teve lá presente. Deixa eu dizer uma coisa, professora, educadora, secretária, deputado Milton Barbosa, conceituadíssimo deputado, brilhante deputado, excelente delegado.
Deputado Wilson Lima. Vá direto, deputado. Não, eu vou direto, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu fiquei impressionado agora. Descobri pela deputada Érica Cocai que o pai e a mãe não são os responsáveis pelos filhos. Parabéns, deputada Érica Cocai. Quer dizer que nós somos filho nasce do ovo. Me respeito, todo respeito ao Pedro do ovo, mas o filho vem do ovo. É de se lamentar. Vai parar, Euridice Brito. Eu vou ser bem breve, senhor presidente, para já fazermos a votação, peço a paciência dos colegas. Eu queria registrar o meu protesto e repúdio contra as colocações a respeito de publicidade versus governança. Até porque o partido que a deputada representa está na esfera federal e o clamor dos estados e municípios com a queda dos recursos do Fundo de Participação dos municípios, do Fundo de Participação dos estados, das transferências federais, para estados e municípios, está botando todos à míngua, sem ter dinheiro para pagar folha de servidores no Brasil. Entretanto, temos, e eu acho que tem porque necessitamos, uma excelente propaganda federal. A população precisa ser informada das ações e, dentro disso, agora, os prefeitos têm feito marchas, apelos para Brasília. Nunca foi tão difícil, neste momento, ser prefeito de um município brasileiro como agora, com os cortes. As emendas. O Distrito Federal é apenas um pequeno exemplo do corte das emendas federais. As emendas federais cortadas para todos os estados, mas os recursos não desaparecem para a publicidade. Então, é como dizer, na minha casa pode, na sua não pode. Então vamos votar, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem, os deputados que concordam votam sim, os demais votam não. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares, sendo que o deputado Regupe, o deputado Érica Cocai voto contrário. Só um minutinho, deputada Érica Cocai. Há expediente sobre a mesa. Peço ao deputado Bildo Barbosa para fazer a leitura. Requerimento 1766 de vários deputados, que requer que seja encaminhado convite à administração do Parque Shopping de Brasília para prestar esclarecimento no plenário desta Casa sobre a proibição às pessoas que trabalham nos estabelecimentos neles situados de utilizarem os banheiros do shopping em questão para a escovação dos dentes ou para qualquer outro ato de higiene pessoal. Declaração de voto, deputada Érica Cocai, 1 minuto. Senhor presidente, apenas para dizer que se a líder do governo quiser discutir os repasses do governo federal para o governo local, nós fazemos essa discussão com muita tranquilidade. Porque nem na época de Juscelino Kubitschek, proporcionalmente, o governo federal repassou tanto dinheiro para o Distrito Federal. São palavras, inclusive, do governador. Se quiser também fazer a discussão de quanto se gasta com publicidade no governo federal, proporcional ao número de habitantes e do Distrito Federal, nós também fazemos com toda a tranquilidade. Fazemos com tranquilidade porque só na saúde o governo repassou o ano passado 378 milhões e tem, este ano, tinha 238 milhões em março, agora já está 280 milhões parado na conta da saúde. Dinheiro do governo federal, repassado para o governo local. Só para os pontos de cultura que hoje apenas o governo local se comprometeu e disse que iria dar contrapartida, porque até 3 dias atrás a Secretaria de Cultura aqui nesta casa disse que não tinha contrapartida. O governo federal depositou na conta quase 1 milhão. Então, eu faço com muita tranquilidade, porque se há um governo que não trata o povo a partir do partido do governador, daquela unidade da federação, este governo se chama governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E apenas para concluir, que não vamos, e eu falo isso com muita serenidade, culpabilizar os pais, porque tem muitas mães que não conseguem educar, porque tem que ir trabalhar e deixam seus filhos na rua, trancados, o filho de 10 tomando conta do de 8. Então, não é o Estado que tem que educar, tenham consciência disso, mas que é preciso dar condições para que a família possa se estruturar, e às vezes não tem. E para finalizar, dizer, quando eu falo das mães, porque eu não sei se Vossa Excelência sabe,
deputado Wilson Lima, 10%. 10% dos meninos, já estou concluindo, 10% das crianças que nascem nessa cidade não têm o nome do pai. Os pais se recusam a registrar 10%. É como se ao pai coubesse o poder de optar se quer ser pai do filho que gerou ou não. E por isso eu me refiro às mães, porque, via de regra, essas carregam a condição da maternagem com absoluto sacrifício. É isso. Questão de ordem, deputado Eurides Brito. Senhor presidente, eu fico extremamente contente por saber que falei em nome de Brasil, falei em nome dos municípios brasileiros, dos prefeitos brasileiros, dos estados brasileiros e do Distrito Federal, e reafirmo com as estatísticas dos municípios e dos estados, mas eu fico muito contente de saber que eles vão ter reposição de todos os cortes que tiveram este ano, incluindo o Distrito Federal, das emendas federais. Eu fico muito contente de saber que isso vai acontecer. Agora, peço a Vossa Excelência que, no que diz respeito à votação do orçamento, que seja dispensado o interstício e aprovemos a redação final. Dispensa o interstício e declaro aprovado a redação final do presente projeto 1339 de 2009 do crédito suplementar. Peço o deputado Milton Barbosa para chamar o item, o requerimento. Senhor presidente, também há expediente aqui. Não, já foi lido. Isso aqui já foi lido. São dois expedientes. Um requerimento 1766-2009 de vários deputados. E a moção 438, que manifesta a irrestrita solidariedade aos trabalhadores do Parque Shopping. Discussão em turno único. Em discussão em turno único, as duas moções e o requerimento. A moção e o requerimento. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 13 senhores e senhores parlamentares a moção e o 438. Moção 438. A moção 438. E o requerimento. E o requerimento. Qual é o número? 1766. 1766. Pergunta, deputada Érica Cocai, tem um PDL aqui apenas para votar, que é deputado Leonardo Prudente. Só falta a CCJ dar o parecer. Chama o item, deputado. Discussão em votação em turno único do PDL 175/2008. Passa a presidência, deputado Milton Barbosa. Pede para mim aparecer pela CCJ. Convido o deputado Wilson Lima a proceder a dar parecer pela CCJ ao PDL 175/2008. Nosso parecer é pela sua aprovação, senhor presidente. Depois do... Em discussão. Não havendo quem queira discutir, depois do substancioso parecer do deputado Wilson Lima. Em votação. Em votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordem com a aprovação permaneçam como estão. Aprovado com 13 deputados. O parecer, evidentemente. Os que forem contrários. Aprovado com 13. Aprovado com a presença de 13 senhores deputados. Passa a presidência para o deputado Wilson Lima, que tem o domínio aqui desse salamaleque todo. Em discussão, em turno único, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permanecem como estão. Demais se manifesta. Está aprovado com a presença de 13 senhores e senhores parlamentares, o PDL número 175/2008, com a presença de 13 parlamentares, sendo um voto contrário, deputado Regufe. Senhor presidente, Senhor, apenas para registrar o porquê do meu voto, eu sou contra a concessão de títulos de cidadão honorário por essa casa. Questão de ordem. Posição. Questão de ordem, deputada Eurides Brito. Interstício. Dispensa do interstício. Senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício e seja dada como lida e aprovada a redação final. Acato a questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa do interstício, estou por aprovada a redação final do referente PDL, que é o 175/2008. Está encerrada a presente sessão. A comissão geral de amanhã está mantida, de toda
de toda sorte. É o que a comunicação que eu tenho é essa. Professores, o Ministério